Olá! Segundo o Atlas da Federação Internacional de Diabetes, atualmente o Brasil possui aproximadamente 17 milhões de adultos portadores da doença. Com o objetivo de fortalecer as ações de prevenção e também garantir atendimento às pessoas com diabetes, está em funcionamento no Congresso a Frente Parlamentar Mista para a Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Diabetes. E só para ressaltar, essa é uma doença que é crônica, caracterizada pelo aumento da glicemia. Quem vai abordar o assunto nesta edição do Palavra Aberta é a coordenadora da frente, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás. Bem-vinda, deputada. Obrigada por atender o nosso convite. Eu que agradeço, Regina, a oportunidade de falar um pouquinho sobre os trabalhos da frente. Deputada, o Brasil ele está em quinto lugar entre os países no mundo inteiro em termos de incidência da diabetes. Fica atrás de China, Estados Unidos, países com uma população bem maior. É possível reduzir esses índices? Com certeza, é muito preocupante os números que o Brasil apresenta, a sua colocação no ranking mundial, e é possível mudar, sim. Hoje, 17 milhões de portadores de diabetes no Brasil, fora os que não são diagnosticados, 600 mil, mais ou menos, a diabetes tipo 1, aquela congênita que ele nasce com ela. O restante é diabetes adquirida ao longo da vida, né? Então, fruto da alimentação, da falta de exercícios e outros fatores, né? E a gente sabe que é preciso enfrentar esse problema, né? Nós precisamos trabalhar campanhas, né? Trabalhar a educação alimentar nas escolas. Muitas vezes a própria merenda, ela não favorece a prevenção à diabetes, né? Trabalhar orientações. Muitas vezes a pessoa não sabe que tem a diabetes, né? Ela acaba se alimentando de forma equivocada, e o não diagnóstico ele pode acarretar outras doenças correlatas, né? Como a retinopatia, como o pé diabético, que pode levar à amputação, doenças cardiovasculares, né? Então, a gente sabe aí... gestacional também. Exatamente. Então, a falta do diagnóstico, a falta da prevenção, ela pode trazer aí um transtorno, uma qualidade de vida muito ruim, né, para a pessoa com diabetes. Agora, deputada, o SUS já distribui gratuitamente medicamentos para diabetes. Que políticas públicas ainda são necessárias para se tanto prevenir quanto tratar essas pessoas? Bom, é muito importante, inclusive nós temos já um projeto de lei tramitando que reconhece a diabetes tipo 1 como uma deficiência, com todos os direitos que a pessoa com deficiência tem, e muitas vezes essa criança ela precisa de um acompanhamento na escola, né, uma merenda específica, ela precisa estar tomando insulina, ela precisa ter alguém que entenda como que ela vai aplicar, que horas, como que é o pico da hipoglicemia, né? Um jovem que estuda o ano inteiro para o vestibular, na hora da prova ele tem uma queda, como que ele vai ter aquele direito. Então, assim, essa diabetes tipo 1, se a gente conseguir aprovar esse projeto, ela vai trazer a possibilidade desse acompanhamento, desse reconhecimento, dessa especificidade que essa doença traz. Ao mesmo tempo, a diabetes adquirida, para além do medicamento, e a gente precisa garantir que esse medicamento, tanto na diabetes tipo 1 como na diabetes tipo 2, seja contínuo. A gente não pode ter aí, fornece, depois para, depois volta, né? Então a gente precisa da continuidade. Para além, é preciso um acompanhamento com nutricionista, é preciso de um acompanhamento no dia a dia, né? Uma atividade física contínua, né? E o acompanhamento da visão, o acompanhamento do tratamento do pé também, outros exames, né? Enfim, então é uma equipe multiprofissional, é um acompanhamento que o paciente precisa ter continuamente, né? Ele tem que estar sempre medindo, acompanhando, e sem contar a possibilidade assim de ter um controle adequado, se ele tiver alimentação, se ele tiver um acompanhamento adequado. Então é importante, né, o trabalho dessa frente, porque nós vamos justamente buscar
discutir junto aos ministérios da educação, da saúde, para que a gente possa ter políticas públicas consolidadas, né, que venham tratar uma população muito numerosa, uma quantidade muito grande de pessoas que precisam desse acompanhamento, desse diagnóstico, e é importante que a gente tenha essas ações articuladas de forma que o paciente possa ter acesso. Claro, a senhora tem também um outro projeto que prevê incluir no censo demográfico esses dados sobre se as pessoas têm ou não diabetes na família. Como é que está o andamento? Ele já foi aprovado em alguma comissão? Está tramitando, né, e com certeza é um projeto que vai ter uma aceitação muito boa, até porque para se criar a política pública é preciso saber quantas pessoas, qual é o tamanho do público, qual a quantidade, o impacto que nós vamos ter, quantos profissionais nós temos que ter, e tudo isso é possível através desse levantamento que já é feito. Então, seria incluir algumas perguntas no censo que já é feito e que com certeza traria um diagnóstico, um levantamento muito importante para as políticas públicas direcionadas ao paciente de diabetes. Agora, como vai ser essa atuação da frente? Vai realizar eventos aqui na Câmara, campanhas de conscientização também? Exatamente, nós temos alguns temas prioritários que nós vamos focar, por exemplo, a obesidade. A obesidade, ela está diretamente relacionada com a diabetes. Então, a gente vai trabalhar a obesidade como um tema, né? E aí nós vamos estar discutindo, né, se nós temos medicamento para diabetes. Nós já temos, pelo SUS, medicamento para obesidade. Como que a gente está vendo a obesidade? Como que ela está sendo tratada? A gente tem aí pesquisas que mostram um aumento, principalmente na infância, na adolescência, dos números de obesidade. Então, a gente tem projeto também que trata das campanhas, né, contra a obesidade, do exame antropométrico, que é aquele que vai avaliar desde a desnutrição até a obesidade nas escolas, que pode também ajudar, auxiliar. Nós precisamos trabalhar nas escolas essa conscientização, essa educação alimentar. É papel da família, sim, mas também possível também trabalhar através das escolas, né? Agora, uma última pergunta, que medidas a gente pode tomar para prevenir, ou seja, que sintomas as pessoas podem identificar para prevenir e buscar também os medicamentos, o atendimento médico, porque muitas das vezes surge quando as pessoas já estão tendo, às vezes, uma crise ou uma hipoglicemia também, então o tratamento aí já dificulta ainda mais, às vezes pode ainda estar na tipo 2 e aí não permitir que passe para tipo 1, teria essa possibilidade? Tipo 1 é congênita, né? Então, assim, nós temos até uma proposta para que seja feito o teste da ponta do dedo, que ele pode ajudar a diagnosticar. Nós temos muitos casos de crianças que não sabem que tem e quando descobrem já estão numa situação bem agravada, né? Então, é importante esse diagnóstico precoce. A tipo 2, que é adquirida, é claro que é preciso ter esse acompanhamento com exames, tipo 2, né? Alimentação, atividade física, mas é claro que dentro de um acompanhamento, o exame que vai detectar se tem a pré, se não tem, se está começando, se já está avançado, e diante disso, o tratamento para que ele possa controlar e manter estável, né? Então, a gente sabe que em alguns casos a necessidade da insulina contínua, né, constante. Hoje nós temos aí novas tecnologias também que precisam ser avaliadas, incorporadas, né? Nós temos a insulina rápida que já está disponibilizada pelo SUS, né? Inclusive assim, chips agora, né? Exatamente. Então, inclusive assim, a preocupação com a falta dessa disponibilização da insulina rápida, que ela traz aí uma facilidade maior para o paciente, que ele pode estar controlando assim a miúde as alterações, né? E a regular ela é diferente, então ela pode trazer aí uma qualidade melhor de vida para o paciente. Então, assim, a gente sabe que
são muitas ações, né? E a gente tem também a sociedade civil organizada que está acompanhando, que está preocupada também, principalmente com o número de pessoas, sim, né? E o que representa esses números do Brasil no mundo. Então, assim, nós precisamos melhorar os nossos números, nós precisamos trabalhar políticas públicas mais eficientes, principalmente no momento da prevenção, do diagnóstico inicial, para que a gente possa ter um resultado melhor. Deputada, muito obrigada por sua participação e esclarecimento sobre essa proposta tão importante ser debatida aqui no Congresso. Eu que agradeço a oportunidade, né? E nós vamos aí acompanhando, de vez em quando vamos trazendo aqui notícias dos trabalhos da frente. Olá! Segundo o Atlas da Federação Internacional de Diabetes, atualmente o Brasil possui aproximadamente 17 milhões de adultos portadores da doença. Com o objetivo de fortalecer as ações de prevenção e também garantir atendimento às pessoas com diabetes, está em funcionamento no Congresso a Frente Parlamentar Mista para Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Diabetes. E só para ressaltar, essa é uma doença que é crônica, caracterizada pelo aumento da glicemia. Quem vai abordar o assunto nesta edição do Palavra Aberta é a coordenadora da frente, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás. Bem-vinda, deputada. Obrigada por atender o nosso convite. Eu que agradeço, Regina, a oportunidade de falar um pouquinho sobre os trabalhos da frente. Deputada, o Brasil ele está em 5º lugar entre os países no mundo inteiro em termos de incidência da diabetes. Fica atrás de China, Estados Unidos, países com uma população bem maior. É possível reduzir esses índices? Com certeza, é muito preocupante os números que o Brasil apresenta, a sua colocação no ranking mundial. E é possível mudar, sim. Hoje, 17 milhões de portadores de diabetes no Brasil, fora os que não são diagnosticados, 600 mil, mais ou menos, a diabetes tipo 1, aquela congênita, que ele nasce com ela. O restante é diabetes adquirida ao longo da vida, né? Então, fruto da alimentação, da falta de exercícios e outros fatores, né? E a gente sabe que é preciso enfrentar esse problema, né? Nós precisamos trabalhar campanhas, né? Trabalhar a educação alimentar nas escolas. Muitas vezes a própria merenda, ela não favorece a prevenção à diabetes, né? Trabalhar orientações. Muitas vezes a pessoa não sabe que tem a diabetes, né? Ela acaba se alimentando de forma equivocada e o não diagnóstico ele pode acarretar outras doenças correlatas, né? Como a retinopatia, como o pé diabético, que pode levar à amputação, doenças cardiovasculares, né? Então, a gente sabe aí... gestacional também. Exatamente. Então, a falta do diagnóstico, a falta da prevenção, ela pode trazer aí um transtorno, uma qualidade de vida muito ruim, né, para a pessoa com diabetes. Agora, deputada, o SUS já distribui gratuitamente medicamentos para diabetes. Que políticas públicas ainda são necessárias para se tanto prevenir quanto tratar essas pessoas? Bom, é muito importante, inclusive nós temos já um projeto de lei tramitando que reconhece a diabetes tipo 1 como uma deficiência, com todos os direitos que a pessoa com deficiência tem. E muitas vezes essa criança ela precisa de um acompanhamento na escola, né, uma merenda específica, ela precisa estar tomando insulina, ela precisa ter alguém que entenda como que ela vai aplicar, que horas, como que é o pico da hipoglicemia, né? Um jovem que estuda o ano inteiro para o vestibular, na hora da prova ele tem uma queda, e como que ele vai ter aquele direito. Então, assim, essa diabetes tipo 1, se a gente conseguir aprovar esse projeto, ela vai trazer a possibilidade desse acompanhamento, desse reconhecimento, dessa especificidade que essa doença traz.
Ao mesmo tempo, a diabetes adquirida, para além do medicamento, e a gente precisa garantir que esse medicamento, tanto na diabetes tipo 1 como na diabetes tipo 2, seja contínuo. A gente não pode ter aí, fornece, depois para, depois volta, né? Então a gente precisa da continuidade. Para além, é preciso um acompanhamento com nutricionista, é preciso de um acompanhamento no dia a dia, né? Uma atividade física contínua, né? E o acompanhamento da visão, o acompanhamento do tratamento do pé também, outros exames, né? Enfim, então é uma equipe multiprofissional, é um acompanhamento que o paciente precisa ter continuamente, né? Ele tem que estar sempre medindo, acompanhando e sem contar a possibilidade assim de ter um controle adequado se ele tiver alimentação, se ele tiver um acompanhamento adequado. Então é importante, né, o trabalho dessa frente, porque nós vamos justamente buscar discutir junto aos ministérios da educação, da saúde, para que a gente possa ter políticas públicas consolidadas, né, que venham tratar uma população muito numerosa, uma quantidade muito grande de pessoas que precisam desse acompanhamento, desse diagnóstico, e é importante que a gente tenha essas ações articuladas de forma que o paciente possa ter acesso. Claro, a senhora tem também um outro projeto que prevê incluir no censo demográfico esses dados sobre se as pessoas têm ou não diabetes na família. Como é que está o andamento? Ele já foi aprovado em alguma comissão? Está tramitando, né, e com certeza é um projeto que vai ter uma aceitação muito boa, até porque para se criar a política pública é preciso saber quantas pessoas, qual é o tamanho do público, qual a quantidade, o impacto que nós vamos ter, quantos profissionais nós temos que ter, e tudo isso é possível através desse levantamento que já é feito. Então seria incluir algumas perguntas no censo que já é feito e que com certeza traria um diagnóstico, um levantamento muito importante para as políticas públicas direcionadas ao paciente diabetes. Agora, como vai ser essa atuação da frente? Vai realizar eventos aqui na Câmara, campanhas de conscientização também? Exatamente, nós temos alguns temas prioritários que nós vamos focar, por exemplo, a obesidade. A obesidade, ela está diretamente relacionada com a diabetes. Então, a gente vai trabalhar a obesidade como um tema, né? E aí nós vamos estar discutindo, né, se nós temos medicamento para diabetes. Nós já temos, pelo SUS, medicamento para obesidade. Como que a gente está vendo a obesidade? Como que ela está sendo tratada? A gente tem aí pesquisas que mostram um aumento, principalmente na infância, na adolescência, dos números de obesidade. Então, a gente tem projeto também que trata das campanhas, né, contra a obesidade, do exame antropométrico, que é aquele que vai avaliar desde a desnutrição até a obesidade nas escolas, que pode também ajudar, auxiliar. Nós precisamos trabalhar nas escolas essa conscientização, essa educação alimentar. É papel da família, sim, mas também possível também trabalhar através das escolas, né? Agora, uma última pergunta, que medidas a gente pode tomar para prevenir, ou seja, que sintomas as pessoas podem identificar para prevenir e buscar também os medicamentos, o atendimento médico, porque muitas das vezes surge quando as pessoas já estão tendo, às vezes, uma crise ou uma hipoglicemia também, então o tratamento aí já dificulta ainda mais, às vezes pode ainda estar na tipo 2 e aí não permitir que passe para tipo 1, teria essa possibilidade? Tipo 1 é congênita, né? Então, assim, nós temos até uma proposta para que seja feito o teste da ponta do dedo, que ele pode ajudar a diagnosticar. Nós temos muitos casos de crianças que não sabem que tem e quando descobrem já estão numa situação bem agravada, né? Então, é importante esse diagnóstico precoce. A tipo 2, que é adquirida, é claro que é preciso ter esse acompanhamento com exames, tipo 2, né? Alimentação, atividade física, mas é claro que dentro de um acompanhamento, o exame que vai detectar se tem a pré, se não tem, se está começando, se já está avançado, e diante disso, o tratamento para que ele possa controlar e manter estável, né? Então, a gente sabe que em alguns casos
a necessidade da insulina contínua, né, constante. Hoje nós temos aí novas tecnologias também que precisam ser avaliadas, incorporadas, né? Nós temos a insulina rápida que já está disponibilizada pelo SUS, né? Inclusive assim, chips agora, né? Exatamente. Então, inclusive assim, a preocupação com a falta dessa disponibilização da insulina rápida, que ela traz aí uma facilidade maior para o paciente, que ele pode estar controlando assim a miúde as alterações, né? E a regular ela é diferente, então ela pode trazer aí uma qualidade melhor de vida para o paciente. Então, assim, a gente sabe que são muitas ações, né? E a gente tem também a sociedade civil organizada que está acompanhando, que está preocupada também, principalmente com o número de pessoas, né? E o que representa esses números do Brasil no mundo. Então, assim, nós precisamos melhorar os nossos números, nós precisamos trabalhar políticas públicas mais eficientes, principalmente no momento da prevenção, do diagnóstico inicial, para que a gente possa ter um resultado melhor. Deputada, muito obrigada por sua participação e esclarecimento sobre essa proposta tão importante ser debatida aqui no Congresso. Eu que agradeço a oportunidade, né? E nós vamos aí acompanhando, de vez em quando vamos trazendo aqui notícias dos trabalhos da frente. Olá! Segundo o Atlas da Federação Internacional de Diabetes, atualmente o Brasil possui aproximadamente 17 milhões de adultos portadores da doença. Com o objetivo de fortalecer as ações de prevenção e também garantir atendimento às pessoas com diabetes, está em funcionamento no Congresso a Frente Parlamentar Mista para Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Diabetes. E só para ressaltar, essa é uma doença que é crônica, caracterizada pelo aumento da glicemia. Quem vai abordar o assunto nesta edição do Palavra Aberta é a coordenadora da frente, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás. Bem-vinda, deputada. Obrigada por atender o nosso convite. Eu que agradeço, Regina, a oportunidade de falar um pouquinho sobre os trabalhos da frente. Deputada, o Brasil ele está em 5º lugar entre os países no mundo inteiro em termos de incidência da diabetes. Fica atrás de China, Estados Unidos, países com uma população bem maior. É possível reduzir esses índices? Com certeza, é muito preocupante os números que o Brasil apresenta, a sua colocação no ranking mundial. E é possível mudar, sim. Hoje, 17 milhões de portadores de diabetes no Brasil, fora os que não são diagnosticados, 600 mil, mais ou menos, a diabetes tipo 1, aquela congênita, que ele nasce com ela. O restante é diabetes adquirida ao longo da vida, né? Então, fruto da alimentação, da falta de exercícios e outros fatores, né? E a gente sabe que é preciso enfrentar esse problema, né? Nós precisamos trabalhar campanhas, né? Trabalhar a educação alimentar nas escolas. Muitas vezes a própria merenda, ela não favorece a prevenção à diabetes, né? Trabalhar orientações. Muitas vezes a pessoa não sabe que tem a diabetes, né? Ela acaba se alimentando de forma equivocada. E o não diagnóstico, ele pode acarretar outras doenças correlatas, né, como a retinopatia, como o pé diabético, que pode levar à amputação, doenças cardiovasculares, né? Então, a gente sabe aí... gestacional também. Exatamente. Então, a falta do diagnóstico, a falta da prevenção, ela pode trazer aí um transtorno, uma qualidade de vida muito ruim, né, para a pessoa com diabetes. Agora, deputada, o SUS já distribui gratuitamente medicamentos para diabetes. Que políticas públicas ainda são necessárias para se tanto prevenir quanto tratar essas pessoas? Bom, é muito importante, inclusive nós temos já um projeto de lei tramitando que reconhece a diabetes tipo 1 como uma deficiência, com todos os direitos que a pessoa com deficiência tem. E muitas vezes essa criança ela precisa de um acompanhamento na escola, né, uma merenda
específica, ela precisa estar tomando insulina, ela precisa ter alguém que entenda como que ela vai aplicar, que horas, como que é o pico da hipoglicemia, né? Um jovem que estuda o ano inteiro para o vestibular, na hora da prova ele tem uma queda, e como que ele vai ter aquele direito. Então, assim, essa diabetes tipo 1, se a gente conseguir aprovar esse projeto, ela vai trazer a possibilidade desse acompanhamento, desse reconhecimento, dessa especificidade que essa doença traz. Ao mesmo tempo, a diabetes adquirida, para além do medicamento, e a gente precisa garantir que esse medicamento, tanto na diabetes tipo 1 como na diabetes tipo 2, seja contínuo. A gente não pode ter aí, fornece, depois para, depois volta, né? Então a gente precisa da continuidade. Para além, é preciso um acompanhamento com o nutricionista, é preciso de um acompanhamento no dia a dia, né? Uma atividade física contínua, né? E o acompanhamento da visão, o acompanhamento do tratamento do pé também, outros exames, né? Enfim, então é uma equipe multiprofissional, é um acompanhamento que o paciente precisa ter continuamente, né? Ele tem que estar sempre medindo, acompanhando e sem contar a possibilidade, assim, de ter um controle adequado se ele tiver alimentação, se ele tiver um acompanhamento adequado. Então, é importante, né, o trabalho dessa frente, porque nós vamos justamente buscar discutir junto aos ministérios da educação, da saúde, para que a gente possa ter políticas públicas consolidadas, né, que venham tratar uma população muito numerosa, uma quantidade muito grande de pessoas que precisam desse acompanhamento, desse diagnóstico, e é importante que a gente tenha essas ações articuladas de forma que o paciente possa ter acesso. Claro, a senhora tem também um outro projeto que prevê incluir no censo demográfico esses dados sobre se as pessoas têm ou não diabetes na família. Como é que está o andamento? Ele já foi aprovado, alguma comissão? Está tramitando, né, e com certeza é um projeto que vai ter uma aceitação muito boa, até porque para se criar a política pública é preciso saber quantas pessoas, qual é o tamanho do público, qual a quantidade, o impacto que nós vamos ter, quantos profissionais nós temos que ter, e tudo isso é possível através desse levantamento que já é feito. Então, seria incluir algumas perguntas no censo que já é feito e que com certeza traria um diagnóstico, um levantamento muito importante para as políticas públicas direcionadas ao paciente diabetes. Agora, como vai ser essa atuação da frente? Vai realizar eventos aqui na Câmara, campanhas de conscientização também? Exatamente, nós temos alguns temas prioritários que nós vamos focar, por exemplo, a obesidade. A obesidade, ela está diretamente relacionada com a diabetes. Então, a gente vai trabalhar a obesidade como um tema, né? E aí nós vamos estar discutindo, né, se nós temos medicamento para diabetes. Nós já temos, pelo SUS, medicamento para obesidade. Como que a gente está vendo a obesidade? Como que ela está sendo tratada? A gente tem aí pesquisas que mostram um aumento, principalmente na infância, na adolescência, dos números de obesidade. Então, a gente tem projeto também que trata das campanhas, né, contra a obesidade, do exame antropométrico, que é aquele que vai avaliar desde a desnutrição até a obesidade nas escolas, que pode também ajudar, auxiliar. Nós precisamos trabalhar nas escolas essa conscientização, essa educação alimentar. É papel da família, sim, mas também possível também trabalhar através das escolas, né? Agora, uma última pergunta, que medidas a gente pode tomar para prevenir, ou seja, que sintomas as pessoas podem identificar para prevenir e buscar também os medicamentos, o atendimento médico, porque muitas das vezes surge quando as pessoas já estão tendo, às vezes, uma crise ou uma hipoglicemia também, então o tratamento aí já dificulta ainda mais, às vezes pode ainda estar na tipo 2 e aí não permitir que passe para tipo 1, teria essa possibilidade? Tipo 1 é congênita, né? Então, assim, nós temos até uma proposta para que seja feito o teste da ponta do dedo, que ele pode ajudar a diagnosticar. Nós temos muitos casos de crianças que não sabem que tem e quando descobrem já estão numa situação com
bem agravada, né? Então é importante esse diagnóstico precoce. A tipo 2, que é adquirida, é claro que é preciso ter esse acompanhamento com exames, tipo 2, então? Alimentação, atividade física, mas é claro que dentro de um acompanhamento, o exame que vai detectar se tem a pré, se não tem, se está começando, se já está avançado, e diante disso, o tratamento para que ele possa controlar e manter estável, né? Então a gente sabe que em alguns casos a necessidade da insulina contínua, né, constante. Hoje nós temos aí novas tecnologias também que precisam ser avaliadas, incorporadas, né? Nós temos a insulina rápida que já está disponibilizada pelo SUS, né? Inclusive assim, chiques agora, né? Exatamente. Então, inclusive assim, a preocupação com a falta dessa disponibilização da insulina rápida, que ela traz aí uma facilidade maior para o paciente, que ele pode estar controlando assim a miúde as alterações, né? E a regular ela é diferente, então ela pode trazer aí uma qualidade melhor de vida para o paciente. Então assim a gente sabe que são muitas ações, né? E a gente tem também a sociedade civil organizada que está acompanhando, que está preocupada também, principalmente com o número de pessoas, né? E o que representa esses números do Brasil no mundo. Então, assim, nós precisamos melhorar os nossos números, nós precisamos trabalhar políticas públicas mais eficientes, principalmente no momento da prevenção, do diagnóstico inicial, para que a gente possa ter um resultado melhor. Deputada, muito obrigada por sua participação e esclarecimento sobre essa proposta tão importante ser debatida aqui no Congresso. Eu que agradeço a oportunidade, né? E nós vamos aí acompanhando, de vez em quando vamos trazendo aqui notícias dos trabalhos da frente. Olá! Segundo o Atlas da Federação Internacional de Diabetes, atualmente o Brasil possui aproximadamente 17 milhões de adultos portadores da doença. Com o objetivo de fortalecer as ações de prevenção e também garantir atendimento às pessoas com diabetes, está em funcionamento no Congresso a Frente Parlamentar Mista para a Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Diabetes. E só para ressaltar, essa é uma doença que é crônica, caracterizada pelo aumento da glicemia. Quem vai abordar o assunto nesta edição do Palavra Aberta é a coordenadora da frente, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás. Bem-vinda, deputada. Obrigada por atender o nosso convite. Eu que agradeço, Regina, a oportunidade de falar um pouquinho sobre os trabalhos da frente. Deputada, o Brasil ele está em 5º lugar entre os países no mundo inteiro em termos de incidência da diabetes. Fica atrás de China, Estados Unidos, países com uma população bem maior. É possível reduzir esses índices? Com certeza, é muito preocupante os números que o Brasil apresenta, a sua colocação no ranking mundial, e é possível mudar, sim. Hoje, 17 milhões de portadores de diabetes no Brasil, fora os que não são diagnosticados, 600 mil, mais ou menos, a diabetes tipo 1, aquela congênita que ele nasce com ela. O restante é diabetes adquirida ao longo da vida, né? Então, fruto da alimentação, da falta de exercícios e outros fatores, né? E a gente sabe que é preciso enfrentar esse problema, né? Nós precisamos trabalhar campanhas, né? Trabalhar a educação alimentar nas escolas. Muitas vezes a própria merenda, ela não favorece a prevenção à diabetes, né? Trabalhar orientações. Muitas vezes a pessoa não sabe que tem a diabetes, né? Ela acaba se alimentando de forma equivocada, e o não diagnóstico ele pode acarretar outras doenças correlatas, né? Como a retinopatia, como o pé diabético, que pode levar à amputação, doenças cardiovasculares, né? Então, a gente sabe aí... gestacional também. Exatamente. Então, a falta do diagnóstico, a falta da prevenção, ela pode trazer aí um transtorno, uma qualidade de vida muito ruim, né, para a pessoa com diabetes. Agora, deputada, o SUS já distribui gratuitamente medicamentos para diabetes. Que políticas públicas ainda são necessárias para se
tanto prevenir quanto tratar essas pessoas? Bom, é muito importante, inclusive nós temos já um projeto de lei tramitando que reconhece a diabetes tipo 1 como uma deficiência, com todos os direitos que a pessoa com deficiência tem, e muitas vezes essa criança ela precisa de um acompanhamento na escola, né, uma merenda específica, ela precisa estar tomando insulina, ela precisa ter alguém que entenda como que ela vai aplicar, que horas, como que é o pico da hipoglicemia, né? Um jovem que estuda o ano inteiro para o vestibular, na hora da prova ele tem uma queda, e como que ele vai ter aquele direito. Então, assim, essa diabetes tipo 1, se a gente conseguir aprovar esse projeto, ela vai trazer a possibilidade desse acompanhamento, desse reconhecimento, dessa especificidade que essa doença traz. Ao mesmo tempo, a diabetes adquirida, para além do medicamento, e a gente precisa garantir que esse medicamento, tanto na diabetes tipo 1 como na diabetes tipo 2, seja contínuo. A gente não pode ter aí, fornece, depois para, depois volta, né? Então a gente precisa da continuidade. Para além, é preciso um acompanhamento com o nutricionista, é preciso de um acompanhamento no dia a dia, né? Uma atividade física contínua, né? E o acompanhamento da visão, o acompanhamento do tratamento do pé também, outros exames, né? Enfim, então é uma equipe multiprofissional, é um acompanhamento que o paciente precisa ter continuamente, né? Ele tem que estar sempre medindo, acompanhando e sem contar a possibilidade assim de ter um controle adequado se ele tiver alimentação, se ele tiver um acompanhamento adequado. Então é importante, né, o trabalho dessa frente, porque nós vamos justamente buscar discutir junto aos ministérios da educação, da saúde, para que a gente possa ter políticas públicas consolidadas, né, que venham tratar uma população muito numerosa, uma quantidade muito grande de pessoas que precisam desse acompanhamento, desse diagnóstico, e é importante que a gente tenha essas ações articuladas de forma que o paciente possa ter acesso. Claro, a senhora tem também um outro projeto que prevê incluir no censo demográfico esses dados sobre se as pessoas têm ou não diabetes na família. Como é que está o andamento? Ele já foi aprovado em alguma comissão? Está tramitando, né, e com certeza é um projeto que vai ter uma aceitação muito boa, até porque para se criar a política pública é preciso saber quantas pessoas, qual é o tamanho do público, qual a quantidade, o impacto que nós vamos ter, quantos profissionais nós temos que ter, e tudo isso é possível através desse levantamento que já é feito. Então seria incluir algumas perguntas no censo que já é feito e que com certeza traria um diagnóstico, um levantamento muito importante para as políticas públicas direcionadas ao paciente diabetes. Agora, como vai ser essa atuação da frente? Vai realizar eventos aqui na Câmara, campanhas de conscientização também? Exatamente, nós temos alguns temas prioritários que nós vamos focar, por exemplo, a obesidade. A obesidade, ela está diretamente relacionada com a diabetes. Então, a gente vai trabalhar a obesidade como um tema, né? E aí nós vamos estar discutindo, né, se nós temos medicamento para diabetes. Nós já temos, pelo SUS, medicamento para obesidade. Como que a gente está vendo a obesidade? Como que ela está sendo tratada? A gente tem aí pesquisas que mostram um aumento, principalmente na infância, na adolescência, dos números de obesidade. Então, a gente tem projeto também que trata das campanhas, né, contra a obesidade, do exame antropométrico, que é aquele que vai avaliar desde a desnutrição até a obesidade nas escolas, que pode também ajudar, auxiliar. Nós precisamos trabalhar nas escolas essa conscientização, essa educação alimentar. É papel da família, sim, mas também possível também trabalhar através das escolas, né? Agora, uma última pergunta, que medidas a gente pode tomar para prevenir, ou seja, que sintomas as pessoas podem identificar para prevenir e buscar também os medicamentos, o atendimento médico, porque muitas das vezes surge
quando as pessoas já estão tendo, às vezes, uma crise ou uma hipoglicemia também. Então, o tratamento aí já dificulta ainda mais. Às vezes pode ainda estar na tipo 2 e aí não permitir que passe para tipo 1. Teria essa possibilidade? Tipo 1 é congênita, né? Então, assim, nós temos até uma proposta para que seja feito o teste da ponta do dedo, que ele pode ajudar a diagnosticar. Nós temos muitos casos de crianças que não sabem que tem e quando descobrem já estão numa situação bem agravada, né? Então, é importante esse diagnóstico precoce. A tipo 2, que é adquirida, é claro que é preciso ter esse acompanhamento com exames, tipo 2, então? Alimentação, atividade física, mas é claro que dentro de um acompanhamento, o exame que vai detectar se tem a pré, se não tem, se está começando, se já está avançado, e diante disso, o tratamento para que ele possa controlar e manter estável, né? Então, a gente sabe que em alguns casos, a necessidade da insulina contínua, né, constante. Hoje nós temos aí novas tecnologias também que precisam ser avaliadas, incorporadas, né? Nós temos a insulina rápida que já está disponibilizada pelo SUS, né? Inclusive assim. Chiques agora, né? Exatamente. Então, inclusive assim a preocupação com a falta dessa disponibilização da insulina rápida, que ela traz aí uma facilidade maior para o paciente, que ele pode estar controlando assim a miúde as alterações, né? E a regular ela é diferente, então ela pode trazer aí uma qualidade melhor de vida para o paciente. Então, assim, a gente sabe que são muitas ações, né? E a gente tem também a sociedade civil organizada que está acompanhando, que está preocupada também, principalmente com o número de pessoas, né? E o que representa esses números do Brasil no mundo. Então, assim, nós precisamos melhorar os nossos números, nós precisamos trabalhar políticas públicas mais eficientes, principalmente no momento da prevenção, do diagnóstico inicial, para que a gente possa ter um resultado melhor. Deputada, muito obrigada por sua participação e esclarecimento sobre essa proposta tão importante ser debatida aqui no Congresso. Eu que agradeço a oportunidade, né? E nós vamos aí acompanhando, de vez em quando vamos trazendo aqui notícias dos trabalhos da frente.